Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 11 de agosto de 2021. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Bom, o tema desse devocional que eu quero tratar com vocês hoje é um pouco sobre a glória do Senhor, um pouco sobre ser fortalecido na glória, ser fortalecido na pessoa de quem Jesus é. Quando a gente fala de ser fortalecido, quando a gente fala da glória de Deus, logo que eu comecei a meditar hoje no texto que nós vamos ver o contexto daqui a pouco, eu comecei a pensar quantas vezes nós somos assolados por um medo. Medo, por exemplo, da punição de Deus, medo da morte, medo do fracasso. Enfim, nós normalmente, durante a nossa existência, nós vamos ser assolados por esse tipo de medo. E é exatamente nesse ponto, né, que entra a glória de Deus. E a glória de Deus, a obra da glória de Deus, ela nos fortalece exatamente nesse ponto. No ponto onde o medo ele toma conta do nosso coração, onde o medo toma conta dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Bom, para falar um pouquinho aí do contexto do texto de hoje, né, que é Isaías 53 e 54, eu confesso para vocês que foi até difícil de separar alguma coisa aqui, porque é muito rico o texto, né? Quando a gente olha, por exemplo, para Isaías, nós já falamos aqui no devocional que Isaías é o livro messiânico mais preciso do Antigo Testamento. No Antigo Testamento não existe um profeta messiânico, um profeta que se refere a Jesus e que seja mais preciso nas suas revelações, nas suas predições, nas suas profecias, do que Isaías. Isaías, gente, chega a falar coisas que se cumpriram de forma objetiva e direta, como, por exemplo, ele foi esmagado. Né, falamos ontem sobre o reino de Deus, ele faz predições sobre o reino de Deus assim, que são absolutamente incríveis. Então, o livro de Isaías é um livro que tem como característica a precisão das profecias messiânicas. Os capítulos 53 e 54, exatamente os capítulos de hoje, são os mais ricos em termos de detalhes, sobre a obra de Cristo. Os detalhes sobre a obra de Cristo nos capítulos 53 e 54 de Isaías são absolutamente impressionantes. Nós temos detalhes, nós temos relatos, predições, né? Se lembrarmos que Isaías escreveu quase 700 anos antes de Cristo, e ele apresenta detalhes que são riquíssimos sobre a vida de Jesus e não deixam para mim e para você qualquer dúvida de que Isaías está se referindo ao Messias. Inclusive, eu achei engraçado aqui lendo os estudos aqui da minha Bíblia de estudo, né? A pessoa que fez os estudos aqui, ele foi o tempo inteiro falando de Jesus, como se ele estivesse falando de um evangelho, ou de uma carta, ou de um livro do Novo Testamento, porque os capítulos 53 e 54 de Isaías, de fato, se eles estivessem no Novo Testamento, nós não veríamos qualquer diferença. Tal é os detalhes, só é a riqueza de detalhes que de fato nos impressionam nesses capítulos 53 e 54 de Isaías. Então, o que temos aqui nesse capítulo é o esplendor da glória de Cristo. Lembrando, né, que talvez, não sei se todos aqui vão se lembrar ou sabem, né? Quando a gente fala de glória de Deus, o que a gente está querendo dizer com isso? O que a Bíblia quer dizer com glória de Deus? Pensa em todos os atributos de Deus reunidos em um só lugar. Toda a beleza dos atributos de Deus, do amor, a paz, bondade, justiça, verdade, onipotência, onisciência, onipresença, todos os atributos reunidos num lugar só. Essa é a glória de Deus. E quando a gente fala de glória de Cristo,
nós vamos reunir não só os seus atributos, mas toda a sua obra. Quando nós unimos toda a obra de Cristo num lugar só, ou em uma descrição só, ali nós temos então a glória de Cristo. E aqui nesses capítulos 53 e 54 de Isaías, a glória de Cristo é manifesta. Por quê? Porque ele vai descrever detalhes da vida de Cristo que são absolutamente impressionantes. Isaías chega, inclusive, a relatar a ressurreição de Jesus. E é exatamente nesse texto da ressurreição que é como se fosse aqui, não sei se uma espécie de resumo, eu até pensei em usar essa palavra, mas eu não sei se seria bem um resumo, né? Não sei se seria bem resumir aqui a obra de Cristo. Mas um versículo aqui me chamou a atenção de forma especial, porque ele vai falar 3 elementos que são fundamentais nessa obra de Cristo, nessa glória da obra de Cristo. E aí, quando a gente fala do nosso assunto inicial, que é o medo, e a gente casa, ou a gente coloca em contraste os medos que sentimos e a glória da obra de Cristo, a gente vai perceber que a obra da glória de Cristo vai sobrepujar, vai se sobrepor a qualquer medo que nós possamos enfrentar nas nossas vidas. Bom, falando do texto que melhor resume todo esse contexto que eu acabei de dizer aqui agora, Isaías 53, 11. Olha só o que diz Isaías 53, 11. Isaías 53 vem narrando a vida de Jesus, praticamente fazendo um resumo dos evangelhos, né? E aí no versículo 11 ele fala assim: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz. Referência à ressurreição. E ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Que passagem poderosa, que resumo da obra de Cristo, que resumo da obra de Jesus. Mais magnífico nós temos, né? Não sei se mais magnífico seria uma boa palavra, não sei se existe essa palavra, mas de qualquer forma, que versículo impressionante esse versículo de Isaías 53, 11. Aliás, Isaías 53, todo ele é impressionante, mas esse versículo, por quê? Porque num versículo, apenas um versículo, nós vamos ter os 3 elementos mais importantes da obra de Cristo. Quais são eles? Primeiro, a ressurreição de Jesus. O versículo começa dizendo: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Esse depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz, é exatamente uma referência a depois da sua morte, ele vai então ver a luz, ele vai ver a vida novamente. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Jesus venceu o pior inimigo de toda a criação. Jesus venceu o pior inimigo do homem, a morte. O inimigo que todo homem teme, o inimigo que todo homem sabe que vai ter que enfrentar um dia. O pior inimigo, aquele que o homem não poderia vencer de forma alguma. Aquele inimigo que o homem não poderia de jeito nenhum sobrepor a ele. Jesus venceu o pior inimigo dos homens. Jesus venceu a morte. Eu sempre gosto de citar, toda vez que eu falo de ressurreição, toda vez que eu falo de vencer a morte, eu gosto de citar uma conversa, uma vez que estava tendo com uma pessoa, ela falou assim: o senhor não tem medo da morte? Eu falei: que morte? Qual morte? A morte já não é mais uma realidade para aqueles que estão em Cristo. E quando a gente fala da ressurreição do corpo, eu não vou poder me aprofundar muito aqui, mas uma das coisas mais lindas, uma das promessas mais lindas da Bíblia é o fato de que vamos ressuscitar no corpo. Então, o nosso corpo físico, debilitado pelo pecado, às vezes marcado por deficiências, esse corpo vai receber a glória de Deus e vai ser completamente restaurado. Então, o pior inimigo do homem, o inimigo que talvez causa mais medo e temor em todos os homens, e faz os homens às vezes tentar retardar ao máximo esse momento, que é o momento da morte. Esse pior inimigo foi vencido por Jesus, foi vencido por Cristo, e nós podemos nos alegrar com esta realidade.
Segunda elemento sobre a obra de Cristo que é mostrado nesse versículo é a revelação de Deus. Olha o que ele continua dizendo. Pelo seu conhecimento, Jesus revelou em sua própria vida quem Deus é. Através de Jesus, olhando para Jesus, nós podemos ver claramente quem Deus é. E isso é especialmente incrível, por quê? Porque se lembrarmos no Antigo Testamento, os homens não podiam ver Deus. Existia a lei de que aqueles que vissem Deus morreria. Moisés passou por isso, né? Moisés precisou ser escondido na fenda da rocha para não morrer quando Deus passou. Por quê? Porque ver Deus significava exatamente morrer. Mas em Jesus nós podemos ver Deus. Em Jesus o medo de ver Deus acabou. O medo de ver e olhar para o Senhor, para o nosso Deus, para o nosso Pai, acaba em Jesus. Porque em Jesus nós temos a revelação de quem Deus é, a revelação plena de quem Deus é. Então, se nós não precisamos mais ter medo da morte, em Jesus também não precisamos mais ter medo de Deus. Não precisamos mais ter medo de encontrar com a divindade, de encontrar com o nosso Deus. E em terceiro lugar, além da ressurreição, da revelação, nós temos em terceiro lugar o perdão, o terceiro elemento da obra de Cristo contido nesse versículo. O finalzinho do versículo vai dizer assim: meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Então, em terceiro lugar, perdão dos pecados. Ressurreição, revelação e perdão dos pecados. Anota agora o que eu vou dizer para você, se você puder. Anote aí nas notas do seu celular, né? Anote aí nas suas anotações, no seu status aí do Facebook, do WhatsApp, né? Todos os nossos pecados foram perdoados em Jesus. Não há pecado que Jesus não seja capaz de perdoar. Não há pecado que Jesus não seja capaz de anular. Todos os nossos pecados, desde o mais simples, desde os pecados que nós consideramos pequenos pecados, até os grandes erros que cometemos, até os grandes pecados que cometemos, os pecados recorrentes, os pecados que nós insistimos em cometer, todos eles estão perdoados em Cristo Jesus. Todos eles já estão debaixo do perdão de Cristo Jesus. Então nós não precisamos mais ter medo da culpa. A culpa, ela produz um medo da punição de Deus, o medo da condenação eterna. Tudo isso é causado pela culpa. A culpa traz esse medo. Quando nós erramos, quando nós pecamos, essa culpa vem e automaticamente vem também o medo. Então, primeiro, ressurreição, da vitória, vencemos e somos fortalecidos contra o medo da morte. Segundo, revelação, e aí somos fortalecidos do medo de ver Deus, de encontrar o Senhor. E terceiro, perdão dos pecados, e aí vencemos o medo da culpa, o medo da punição dos pecados. Agora, isso está disponível para todo mundo? Está disponível para todo mundo, porém, somente aqueles que pela fé e o arrependimento, ou seja, somente aqueles que confiam que Jesus é capaz de fazer isso, todos aqueles que confiam que Jesus de fato fez essa obra, todos aqueles que confiam que isso que eu acabei de dizer é verdade, e arrependem-se dos seus pecados, deixando para trás os seus pecados, buscando reparação dos seus pecados, todos esses que fazem isso vão experimentar a vitória contra o medo, vão experimentar a vitória contra a culpa, contra a morte, a vitória contra aqueles inimigos que são muito fortes dentro do nosso coração. Bom, para finalizar, eu queria fazer como eu tenho feito todos os dias, propor uma aplicação dentro disso tudo que eu acabei de falar aqui no nosso devocional. É o desafio do Léo, né? Acabou pegando aí o desafio do Léo. Bom, qual é o desafio do Léo? Eu comecei dizendo sobre o medo e nós estamos aí na semana da resistência, né? Essa semana é semana de resistir. E hoje, claro, comecei falando do medo, então resista ao medo.
E eu listei aqui 3 medos, né, que normalmente nos assolam. Pelo menos 2 deles aqui eu já enfrentei. Hoje posso dizer que essa parte eu já consegui vencer, mas normalmente são medos que assolam muitas pessoas. Mas pode ter outros medos, tá? Então eu listei aqui, por exemplo, o medo da morte. Muita gente tem medo da morte e isso causa até paralisação nas pessoas. Tem gente que tem medo de Deus, medo de encontrar a punição de Deus, medo de encontrar a mão de Deus, o braço de Deus, e fogem de Deus, né? Então, esse tipo de medo precisa ser vencido. Medo da culpa, medo de ser rejeitado por Deus, como pode ter sido rejeitado até pelos próprios pais. Então, hoje, o desafio do Léo é: resista ao medo. Não ceda lugar ao medo. E como nós resistimos ao medo? Sendo fortalecidos pela obra de Cristo, sendo fortalecidos por aquilo que Ele fez, em especial a sua ressurreição, a revelação de Deus e também o perdão dos pecados. Ao meditarmos nessas verdades, somos fortalecidos. Ao meditarmos nessas verdades, podemos então vencer o medo, superar esses medos e resistir ao medo. Esse é o nossa aplicação então para o devocional do dia de hoje. Vamos orar? Vamos buscar ao Senhor em oração sobre tudo isso que nós acabamos de falar? Então, se você puder agora, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar o Senhor em oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e misericórdia. Senhor, é com temor e tremor que nós nos achegamos a Ti agora. Senhor, e nós fazemos isso na certeza que temos de que o acesso nos foi dado em Jesus. E podemos nos achegar ao Senhor, que podemos nos aproximar de Ti, Senhor, sem medo de sermos fulminados, ainda, Pai, que merecíamos isso pelos nossos pecados, ainda que se o Senhor o fizesse, o Senhor não estaria sendo injusto, pelo contrário, o Senhor estaria cumprindo a sua justiça. Ainda assim, meu Deus, nós fazemos isso na confiança de que em Jesus o nosso pecado é perdoado, a morte é vencida e nós podemos conhecer melhor quem o Senhor é. Olhar nos teus olhos, Pai, relacionar-se com o Senhor, relacionar-se com a tua pessoa e ter realmente, Senhor, a nossa vida restaurada. O medo não é mais uma realidade, não deveria ser uma realidade. Ainda, Senhor Deus, que essa dimensão caída, essa existência caída que nós vivemos, traz sobre nós o peso do medo. Ainda assim, Pai, nós podemos resistir. E resistimos não baseado na nossa força, mas resistimos baseados na obra do Senhor, a obra consumada da cruz do Calvário, que nos dá vitória contra o medo. E é sobre esta obra que nós nos colocamos agora. Eu coloco, Pai, a vida de cada um dos meus irmãos que estão comigo nesse tempo. Que o Senhor possa alcançá-los também com a Tua graça, com a Tua misericórdia e com a força do Senhor para superarmos os medos e vivermos debaixo da Tua palavra e debaixo da bênção do Senhor. Pai, nós oramos e Te agradecemos por esse dia, por esse tempo que o Senhor tem nos dado. Agradecemos, Pai, que o Senhor tem nos suprido nesses dias. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Assim nós oramos em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso, né? Nós vamos ficando por aqui. Eu quero só dar um aviso para vocês. Amanhã, a pastora Flávia começa um novo curso na nossa Escola da Nave, curso Telescópio. Ela vai falar aí do Credo dos Apóstolos e amanhã é o início desse curso. Para você que está em Belo Horizonte e que tem a disponibilidade ali do horário de almoço, eu convido você a participar no horário de 14h na sede da nossa Igreja Nave, no bairro Nova Suíça. Então você é nosso convidado de 2 às 3 da tarde. Se você não está em Belo Horizonte ou não pode fazer de forma presencial, você tem a opção de fazer de modo EAD. Então é só você nos contactar aí, pode me mandar um direct que eu te faço todos os detalhes aí para sua inscrição, tá certo? Bom, então vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira a todos. Fiquem com Deus.